A logística e os prazos de entrega dos marketplaces acabou mudando como a gente enxerga e prioriza alguns aspectos na hora de finalizar uma compra. Então é muito comum que o consumidor prefira pagar um pouquinho mais caro para receber o produto antes do que acabar pagando barato e esperar muito tempo para receber. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Muito prazer, eu sou o Matheus Honorato, gerente de operações aqui na Mamba Digital, e hoje eu quero falar com você sobre esse novo investimento que o Mercado Livre tem feito para a abertura de novos centros logísticos no Brasil, entendendo já esse comportamento do consumidor. Mas antes da gente iniciar esse conteúdo, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, fazer um comentário do que você acredita que vai ser agora esse ano de 2026 dentro do Mercado Livre e encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para aquele grupo de vendedores que você tem lá no WhatsApp. Então, para você que não sabe o que é um fulfillment, é basicamente um sistema onde você pega o seu estoque, encaminha para um centro de distribuição e depois da venda, toda a expedição fica a cargo desse centro logístico. Antes do fulfillment, como a gente comentou, era muito normal você esperar alguns dias até receber o seu produto, mas o full mudou a forma como isso funciona e passou a entregar no dia seguinte. E depois disso, ele foi mais agressivo ainda, ele conseguiu encontrar meios para poder entregar esse produto no mesmo dia, dependendo de onde estava aquele consumidor. Então, hoje, a gente é muito mal acostumado nesse sentido e muito por conta do próprio Mercado Livre. A gente já faz a compra e espera que aquele produto chegue ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E o Mercado Livre, entendendo que ele conseguiu moldar esse comportamento do consumidor, agora ele vai fazer o investimento para realmente ser muito mais agressivo e tentar ganhar o jogo de vez. E o Full, além de trazer uma série de benefícios para o consumidor, também oferece vários benefícios para quem está vendendo lá dentro da plataforma. Então pensa, quando você encaminha o seu produto lá para o centro logístico, você tem um trabalho de encaminhar o seu estoque para lá e esperar as vendas. Você não precisa ter tanto trabalho com a expedição como era antes. Então todo o sistema de picking, a embalagem, depois a própria expedição, encaminhar aquilo para o centro logístico ou para alguma coleta, acaba caindo por terra. Você não tem mais esse tipo de trabalho quando o fulfillment está ativo. E isso acabou até democratizando o e-commerce. Então pessoas que viam isso como barreira de entrada, porque talvez precisasse de um colaborador para poder fazer essa expedição, enfim, agora consegue atuar com o fulfillment de maneira estratégica para reduzir custo ou até manter o custo, mas não ter mais aquele trabalho, a mão de obra, ter mais colaborador que, no final das contas, gera muitas outras coisas além do seu custo na folha. Então, beleza, o Mercado Livre trazendo o fulfillment aqui para o Brasil, todo mundo saiu ganhando, funcionou, a gente conheceu um sistema que já rodava lá nos Estados Unidos e que algumas outras empresas aqui ofereciam, só que dessa vez de uma maneira muito mais estruturada e com uma larga escala. Então, no decorrer do tempo, o Mercado Livre entendeu que isso estava funcionando, seguiu de maneira agressiva, abrindo novos centros de distribuição, abrindo outros centros logísticos ao redor do país, e agora, em 2026, veio com a notícia de que ele vai tentar acabar com esse jogo, dobrar a aposta dele para ele conseguir se manter no primeiro lugar. Entendendo que esse é um modelo totalmente funcional e escalável, a Shopee, que tenta a todo custo tirar espaço de mercado do Mercado Livre, também começou a investir em centros logísticos e também começou a espalhar eles pelo país. Só que agora, em 2026, o Mercado Livre disse que vai fazer o arremate final. Ele vai ter um aporte de 59 bilhões para estruturas, principalmente na parte logística. Então, com isso, o Mercado Livre vai abrir 14 novas unidades, chegando a 42 ao redor do país. Então vai ter uma agressividade muito grande, principalmente nesse aspecto de logística, para conseguir entregar mais rápido, já que isso tem sido determinante na jornada de compra do consumidor. E essa é uma notícia muito interessante porque durante muito tempo o mercado ficou muito concentrado aqui no eixo Sudeste e Sul. E agora, com essa expansão do Mercado Livre, a gente vai ver esses centros logísticos chegando em outros estados, ou seja, o Brasil é um país muito grande e ainda tem muito espaço para ser explorado dentro do nosso território e o Mercado Livre entendeu isso. E essa movimentação toda também traz um impacto econômico muito grande, já que trazendo essa estrutura, o Mercado Livre tem uma projeção de criar 10 mil novos empregos. Isso alternando ali entre a área logística, tecnológica e também de serviços financeiros. E aí, você já estava por dentro dessas notícias e desse avanço todo do Mercado Livre? Se não, se inscreve aqui no nosso canal para você não perder esse tipo de notícia e acompanhar os nossos conteúdos. Beleza, e você como vendedor, como isso te afeta diretamente? Bom, algumas contas já começaram a receber algumas atualizações da segmentação ali no painel de vendas por depósitos. Então existe o depósito do fulfillment, existe o depósito do seu centro de distribuição e existe também ali as vendas segmentadas do que foi através do Flex. Ou seja,
existe um planejamento do Mercado Livre também de segmentar o seu estoque entre outros centros logísticos. E aí isso vai aumentar um pouco a régua do jogo caso aconteça. Por quê? Porque você vai precisar fazer um planejamento e uma projeção de vendas para você conseguir alimentar todos esses centros logísticos. Caso contrário, você vai quebrar estoque e você vai acabar se prejudicando. Então é extremamente importante que você se atente a quantas unidades você tem em uma determinada região e o quanto que vende nela para você poder fazer uma projeção segmentada com cada região de venda. Eu acredito que não seja novidade para quem vende no Mercado Livre, já deve ter passado por isso ou ouviu falar de alguém que passou, que foi do Mercado Livre simplesmente pegar uma parte do estoque e encaminhar para outros centros de distribuição. Eu acredito que todo seller já deve pelo menos ter ouvido falar de uma situação como essa. E agora, com esse avanço do Mercado Livre, tende a ficar um pouco mais normal que isso aconteça. Então é extremamente importante a gente olhar para planejamento de estoque. Os grandes negócios já estão olhando para isso e já estão com operações abertas em outros estados para justamente aproveitar essa abertura de centros logísticos que o Mercado Livre tem feito. E os grandes negócios já estão de olho nisso para aproveitar essa movimentação do MELI e também conseguir expandir o seu próprio negócio e ganhar uma audiência, construir a sua base, ganhar espaço de mercado. Essa é uma estratégia que já era aplicada antes, então tinha muito negócio que tinha um poder, por exemplo, de fabricação e precisava ter uma operação rodando em outro estado que tinha um público maior. Então é um movimento que já acontecia, mas agora o Mercado Livre vai facilitar um pouco isso com a entrega do fulfillment lá. Então é hora de você começar a montar o planejamento do seu negócio e levar em consideração a presença dele em outros estados, em outras regiões, porque hoje a moeda mais forte do e-commerce é o tempo de entrega. E se você quiser sobreviver em um mercado tão competitivo, você vai precisar entrar nesse jogo. Agora, fazer esse tipo de planejamento não é uma coisa tão fácil assim, e você nem precisa sofrer tanto. Você pode contar com ajuda. A Mamba, por exemplo, já está habituada a fazer esse tipo de projeção. Fulfillment é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo e monta esse planejamento para entregar para os nossos parceiros. E também a gente já tem essa expertise em fazer segmentação por região. E se você tem dificuldade em manter o seu estoque alimentado no full, deixa ele quebrar sempre. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você fazer a leitura, que um dos nossos especialistas entra em contato com você, faz uma análise gratuita da sua conta para entender o potencial que o seu negócio tem e até onde a gente pode te ajudar. Mas e aí, você gostou desse conteúdo? Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo o que você acredita que vai ser o futuro dessa expansão do Mercado Livre e os centros logísticos, o futuro de quem está operando dentro da plataforma, e deixa a sua inscrição aqui para poder acompanhar os nossos próximos conteúdos, fechado? Espero te encontrar no próximo vídeo e até lá!